Então, eu estava dizendo justamente que a tradução, em geral, ela acompanha os migrantes, ela acompanha os filhos de imigrante. Eu era filha de imigrante na França, no Brasil me tornei uma imigrante, ou seja, eu que me mudei, né, para cá. E aí, claro que a minha relação com a tradução continua, né? E, e aí decidi, pouco a pouco, problematizar essa questão da tradução, né? Ou seja, começou a ser uma questão importante para mim, entender justamente as relações que se mobilizavam, de alguma maneira, durante o processo tradutório, na relação entre línguas, entre culturas, entre sujeitos, etc. Né? Então, sou professora da UNB, da Universidade de Brasília, já há um certo tempo, do departamento, que na UNB temos um departamento de tradução na graduação, né? Então, sou professora de tradução francês na graduação e professora também de estudos da tradução, teoria da tradução e tradução etnográfica, em particular, na pós-graduação, ou seja, no pós-trad, é um programa de estudos da tradução da UNB. Né? Em 2016, fiz o meu primeiro estágio pós-doutoral na UFBA, no programa de pós de literatura e cultura, eu vi que alguns são doutorandos desse programa, sob a supervisão da professora Elizabeth Ramos, né? Que foi uma experiência muito importante para mim, porque eu estava justamente nessa pesquisa de pós-doc discutindo o que seria uma tradução etnográfica, e mais que uma tradução etnográfica enquanto adjetivo, vocês notaram que a tradução adora adjetivos, né? Para poder se caracterizar, ou seja, tradução literária, né? Tradução técnica, tradução etnográfica. O que me interessava, e em geral esse adjetivo sempre remete ao tipo de texto, ou seja, tradução literária é porque a gente está traduzindo um texto literário, né? Então, muitos me perguntavam se a tradução etnográfica era a tradução de um texto etnográfico. E não era muito, na verdade, o meu objetivo. O meu objetivo se ligava mais a um advérbio, no sentido, a um adjetivo do verbo, ou seja, do fazer, mais que ligado a um tipo de texto. Então, para mim, era como traduzir etnograficamente. Né? E aí podia ser qualquer tipo de texto, sabendo que dentro de uma relação, dentro de um modo etnográfico, digamos, o apagamento da cultura do outro é impossível, já que o que me interessa na etnografia é justamente a cultura do outro. Então, havia justamente nesse modo de traduzir uma premissa que era o não apagamento, né, da cultura do outro, não adaptação, etc., etc., né? Então, isso era uma primeira inquietação que, para mim, até hoje é muito importante, e vocês perceberam que no artigo ela aparece, né, de novo. Ou seja, quando eu ponho poeticamente, ou seja, esse advérbio sempre me interessa mais que propriamente um adjetivo que se refere a um tipo de texto. É claro que o tipo de texto, um gênero discursivo, vai ter implicações no modo de traduzir, né? No entanto, existe também uma outra questão na tradução de qualquer tipo de texto que me interessa, que é a relação que vai se estabelecer. Né? E dentro de uma crítica possível de tradução, sair de uma crítica baseada numa comparação entre original e tradução, ou seja, sair de uma crítica meio, para mim, fácil, porque a gente sempre tem palpite de dizer, eu teria traduzido assim, eu teria traduzido de outra maneira, ou seja, sair de uma crítica de tradução meramente comparação entre original e tradução, e ir para uma crítica em que a gente tentasse analisar na escrita tradutória o tipo de relação que se manifesta, né, com o outro. Então, era isso que me interessava, analisar, e aí, nesse sentido, uma crítica de tradução que estaria ancorada mais num projeto de tradução
que numa comparação com o original, ou seja, tentar ver, em função do projeto de tradução, se a tradução, se o tradutor trabalhou justamente e ficou coerente com sua proposta. E aí, nesse sentido, se o projeto é adaptação, se o projeto é válido, né? Todos os projetos podem ser válidos, a questão é de ver como é que isso depois vai ser estrategicamente colocado na tradução. Então, há, claro, nisso também uma proposta de crítica de tradução baseada nesse tipo de análise. Com certeza estou esquecendo um monte de coisas, né? Que dentro da minha apresentação, isso é importante também, eu acho, eu sou luso-francesa ou franco-portuguesa, seja nascida em Portugal, meus pais emigraram para a França, vivi até os meus 25 anos na França, até eu vir para o Brasil, né? Então, como eu falava no início, esse sujeito migrante, ele é importante até na minha abordagem, ou seja, ele faz parte do meu modo de trabalho, não dá para separar isso, né? Então, isso vai sempre fazer parte do meu modo de ver, né? Que é esse sujeito migrante que vai ter relações com as línguas. E isso, as relações com as línguas também discuto no artigo. A partir, vocês viram, de conceitos, de categorias deleuzianas, digamos. Quando Deleuze, no Antiédipo, vai falar de relações de filiação e de aliança, essas relações também vão ser retomadas depois, mais tarde, pelo Viveiro de Castro, dentro da antropologia, né? As relações de aliança e filiação. E eu queria analisar justamente as relações com as línguas a partir dessas relações de aliança e filiação. Ou seja, em vez de falar de língua materna, língua estrangeira, mas tentar analisar que tipo de relação eu tenho com as línguas que eu trabalho, né? Se são relações de filiações, né? Ou se são relações de alianças que eu estabeleço com as outras línguas, né? E isso, essas afetividades, digamos, essas relações com as línguas, estabeleceria uma direcionalidade. Ou seja, quando eu trabalho de uma língua de filiação para uma língua de aliança, eu faço versão, e quando eu trabalho de uma língua de aliança para uma língua de filiação, eu faço tradução, né? Hoje, a tradução e a versão são temas que alguns teóricos da tradução não consideram. Ou seja, se vocês verem em muitos livros sobre tradução, que discutem a tradução, a versão nunca aparece. Ou seja, parece que não é uma problematização, né? Não é uma questão. Alguns até dizem que a versão não tem nada a ver, ninguém deve fazer a versão, a gente tem que fazer só tradução, como se a tradução, o fato de traduzir para a minha língua de filiação, a minha tradução é mais legitimada, né? O fato de eu trabalhar dentro da minha língua de filiação, eu estou legitimado, ou seja, e não quando eu trabalho na língua de aliança. Isso, sobretudo, na questão da literatura. Isso é muito forte. Nos textos científicos, como hoje em dia, com a internacionalização das universidades, todo mundo está fazendo versão. Ou seja, todo mundo está traduzindo seus artigos para o inglês, para o italiano, para o francês, etc., né? Para se internacionalizar. Mas na literatura, o que realmente comanda, ainda, eu diria, é a tradução. Né? A versão, até por uma questão mercadológica, né? A versão não é bem vista no que eu chamo da República Mundial das Letras, né? Que Casanova nos coloca, ou seja, essa República Mundial das Letras, na qual a tradução tem um papel fundamental, porque não existe República Mundial das Letras sem a tradução, né? Na qual a tradução é fundamental, a versão é completamente descartada, mal vista, etc. Além disso, e aí talvez seja o assunto do meu artigo, parece justamente mais ético, né, traduzir o outro na minha língua, ou seja, acolhê-lo, né, do que ir habitar na outra língua. Ou
seja, e aí, politicamente, a gente percebe que, ou seja, a migração não é bem vista. Né? Ou seja, ir habitar na outra língua, no outro território, não parece ético. Né? Então, isso me interessou, até como migrante, ou seja, será que dentro dos meus deslocamentos territoriais e linguísticos, o meu comportamento não é ético? Né? Ir habitar. Então, isso, claro, para mim é uma questão que eu espero que a gente discute juntos. Né? Uma outra coisa que eu acho, logo na introdução do artigo, vocês viram que eu vou discutir a própria questão da ética, mostrando que originalmente a palavra ela vinha de um adjetivo. Vocês vão ver que eu tenho bastante abordagens filológicas no sentido dos estudos da linguagem, me interessa justamente isso. E aí, no artigo, não sei se vocês repararam, e tem um exercício de escritura. Eu me propus a um exercício de escritura que, confesso, não foi simples. Parece simples, mas não foi simples. Que era nunca usar a palavra ética como substantivo. Então, vocês podem olhar no artigo, eu tento nunca usar a palavra ética como substantivo, ou seja, aí já há uma posição para mim, a ética. Não existe a ética. Né? Mas a ética, para mim, é um adjetivo, ou seja, ela é um comportamento. Ela é um comportamento do sujeito. E, enquanto comportamento do sujeito, o comportamento ético está ligado a uma contextualização, a uma cena enunciativa. E por isso que, às vezes, em função da cena, né, enunciativa, eu tenho comportamentos éticos diferentes de outros. E não quer dizer que eles estão se opondo. Ou seja, em determinados momentos, um comportamento ético pode ser a adaptação, enquanto um movimento até de resistência, dependendo das relações assimétricas que se estabelecem. Né? E em outros momentos, né, a adaptação pode ser vista como uma assimilação do outro e não um comportamento ético. Então, vocês percebem que eu recuso a ética, dizendo a ética é toda vez que eu não apago o estrangeiro. E aí, nesse sentido, como se a adaptação não fosse ética. Não, para mim, a ética é um adjetivo. Está ligada a uma atitude, a um comportamento, um modo de ser, né? E ele, claro, está condicionado por toda uma cena enunciativa, por quem está em relação, né? Quais as relações de poderes que estão estabelecidas, etc. Então, esse era um exercício para mim no meu artigo, que não foi tão simples. Que aí eu tive toda vez que pôr relação ética, questão ética, para toda vez ter ética como adjetivo, né? E nunca chegar à ética como substantivo, como essencialização, como se tivesse uma essencialização de uma ética. Então, aí já há um posicionamento bastante epistemológico ligado ao sujeito. Né? Há uma filosofia do sujeito, e nesse sentido bastante, eu diria, mechoniquiano, né? Ou seja, uma ética baseada no sujeito e nas relações do sujeito com ele mesmo e com o outro. Ou seja, para mim, a relação ética ela é sempre dupla. Né? Ela nunca é apenas direcional, eu com o outro. Por isso, também, vocês perceberam uma certa crítica que eu faço na primeira parte do artigo, em que eu revisito, de alguma maneira, um certo discurso sobre ética dentro dos textos clássicos, digamos, da tradução, em que todos sempre estão estabelecidos numa relação eu com o outro. Eu com o estrangeiro, né? E Mechonic, no livro dele, Política e Ética do Traduzir, que infelizmente ainda não foi traduzido no Brasil, ele vai trabalhar essa questão ética, a partir do sujeito, né? E dentro de uma relação do sujeito com ele e dele com o outro sujeito, ou seja, uma dupla relação. E essa dupla relação, para mim, ela é muito clara na versão.
seja, a versão me permitiu muito mais pensar essa dupla relação e manifestá-la, deixá-la mais clara que a tradução. Por quê? Porque vocês percebem que na tradução eu traduzo o outro para a minha língua, né? Uma moto passou. Traduzo o outro para a minha língua. Então, dentro das relações éticas colocadas pelo Bergman, por exemplo, que é a relação do eu com o outro, ou do eu com o original. Ou seja, só que aí, no caso da tradução, o original e a alteridade estão do mesmo lado. Né? E na versão, não. Ou seja, na versão, quando eu me traduzo para o outro, de repente o original está de um lado e a alteridade está de outro. E aí eu preciso ter uma dupla relação com o original e com o outro, que dessa vez não estão do mesmo lado. Então, é claro que na versão essas questões se complexificam. Né? Como eu vou poder ter essa questão ética, essa relação, ao mesmo tempo, com o original e com a alteridade, que dessa vez não estão do mesmo lado. Então, isso eu acho que é uma questão que no artigo aparece, enfim, que me inquietou e que me inquieta ainda, ou seja, não tem nenhuma resposta, vocês percebem no artigo, não tenho nenhuma resposta a um comportamento ético, né? Mas chamo a atenção sobre algumas coisas. Uma vez eu fiz uma apresentação desse artigo, acho que foi no Seminário de História da Tradução Literária, é um seminário internacional de tradução, né, que acontece, acho, a cada 2 anos, ou cada ano, não lembro. E ao apresentar essa questão sobre o discurso bermaniano, né, porque vocês sabem, todos que fazem tradução, doutorado, etc., que vai ser o texto de Bergman, a prova do estrangeiro, que é colocada como uma virada ética nos estudos da tradução. Então, o romantismo alemão do final do século XIX e início do século XX vai se colocar como uma virada cultural nos estudos da tradução, né? Que, claro, o Bergman vai recuperar. E o livro do Bergman, que é a tese de doutorado dele, né, que ele vai defender em 81, eu acho, ele vai publicar o livro só em 84, vai ser um marco, e aí vários estudiosos da tradução, né, Samoa, Godard, enfim, todos vão colocar o livro como o marco, né, da virada ética nos estudos da tradução. Então, eu quis entender justamente como é que tinha se dado essa virada ética, e como eu trabalho sempre dentro de uma abordagem enunciativa, para mim era importante entender que Bergman lança esse livro em 84, na França, né, num momento muito particular da França. Temos que lembrar que, em 81, Mitterrand é eleito na França, François Mitterrand é eleito na França em 81, a primeira vez que a esquerda chega na França. As pessoas acham que a França é um país de esquerda, mas temos que lembrar que nunca teve presidente de esquerda na França. Então, é a primeira vez que temos um presidente de esquerda, e também é um momento na França dos anos 80, e na Itália também nos anos 80, né, em que começa a emergir discursos de ódio contra os estrangeiros. Né? Então, o Bergman, ao escrever A Prova do Estrangeiro, ele escreve dentro desse contexto, e de fato a França estava passando pela prova do estrangeiro, por uma prova, né? E Bergman é alguém que se implicava politicamente, né? Então, todas essas questões, claro, a gente não publica um livro em qualquer momento, ele está publicando nesse momento, na década de 80, em que é a primeira vez, em 86, que a extrema-direita chega no segundo turno, em umas eleições.
Aí depois a gente vai ver que na França, aí depois a extrema-direita continua chegando sempre no segundo turno, o que vai sempre forçar as pessoas a ter que votar pelo menos pior, para não deixar a extrema-direita, enfim, passar. A gente conhece isso em muitos países. Então, não é em qualquer contexto que a prova do estrangeiro é colocada. Isso, para mim, é importante analisar. Então, nesse evento, né, do seminário, eu lembro que teve uma professora que me perguntou se eu achava Bergman condescendente, ou seja, se eu estava fazendo uma crítica a Bergman, colocando dentro do seu discurso ético uma certa condescendência da parte dele. Eu não sei se eu acho ele condescendente ou não. Claro que eu tenho minhas críticas, e também não vou entrar no se ele é condescendente. Eu acho que muitos discursos de esquerda nos anos 80 na França eram condescendentes. Ou seja, você não consegue passar de um momento de resistência à invasão do outro, ou seja, a uma coisa bem Asterix, aos braços abertos para os estrangeiros. Você não consegue passar de um movimento de resistência contra o outro, contra a invasão do outro. A França tinha passado pela invasão da Alemanha, tem todo o histórico, né, de Asterix, que não deixa ninguém entrar na aldeia dele, enfim. Tem esse movimento de resistência que era de esquerda, que era o Front Populaire, e você não consegue mudar isso para uma abertura tão grande ao estrangeiro. Né? Ou seja, isso não vai se fazer tão facilmente, mesmo dentro dos movimentos de esquerda abertos que buscam justamente essa abertura ao estrangeiro, mas num contexto em que há um medo de perda de uma identidade ou unidade nacional, seja lá como eles chamam isso. Né? Então, tudo isso, vocês percebem que isso vai está dentro de um contexto em que o livro sai. E, na mesma época, muitos intelectuais vão entrar, né, dentro dessa discussão. Derrida, com a hospitalidade, ou seja, na França, muitos intelectuais vão discutir a relação com o estrangeiro. Né? O que eu vou dizer é que, por mais que eles querem discutir a relação com o estrangeiro, a própria categoria estrangeira, para mim, ela é problemática. Né? E ainda é constrangedor para eles falarem do imigrante. Vocês sabem que na França, e de maneira geral na Europa e na Itália também, a palavra imigrante é bastante pejorativa. Né? Então, muitos intelectuais, é mais fácil falar do estrangeiro que do imigrante. Porque o estrangeiro, a relação do estrangeiro com o nacional é muito clara. Ele é de fora da nação. Né? Então, fica muito claro. O imigrante, ele é um sujeito mais problemático, porque ele é de fora da nação, mas ele habita aqui. Né? E ele habita aqui e ele usa a minha língua, que não é a dele. Ele estabeleceu uma relação de aliança com essa língua. Né? E é uma relação de aliança que ele estabelece com a língua, né? que eu chamo também de ele quer habitar essa língua. E aí parece que não é ético, ou seja, até onde ele quer habitar minha língua? Até onde ele quer habitar meu país? Sabe? Então, isso são questões também. Para mim, há uma diferença entre a categoria de estrangeiro e a categoria de imigrante. E vocês viram que a categoria de imigrante no artigo, eu escrevo E/I-migrante. Porque dentro desse paradigma do sujeito migrante, o que me interessa para a tradução é esse EI, que a tradução também tem, ou seja, e sobretudo na versão, ou seja, um texto daqui que emigra, que vai para um outro país, para outra língua, e que vai se instalar na outra língua. Ou seja, ele vai ser vendido nas livrarias lá, e ele vai participar do sistema literário, mesmo que periférico, como literatura traduzida ou outra, né? Mas ele vai participar desse tecido social. Né?
Enquanto que o estrangeiro, para mim, ele é uma figura, eu brinco dizendo que ele é uma figura turística. Ele é aquele que vai no país, ele é exótico, ele confirma até a minha nacionalidade, né? Ele é diferente de mim, está tudo claro. Acho até bonito ele se vestir diferente, né? Mas como ele vai embora depois, não me atrapalha. E era essa questão, no livro do Bergman, na Prova do Estrangeiro, há uma questão muito clara, ou seja, a relação com o estrangeiro na tradução, ela vem, e aí vem, claro, dos românticos alemães, sobre o qual ele vai se apoiar, né? Ela vem para revitalizar a minha cultura, regenerar a minha cultura, que ele vai pegar do Derrida, né? Ou seja, a necessidade da relação com a alteridade para revitalizar a minha própria cultura, né? E aí eu me perguntei até que ponto o estrangeiro, a figura do estrangeiro, revitaliza a minha cultura, ou a minha língua, ou qualquer coisa, se no fundo ele só confirma a nossa diferença nacional e estrangeira. Enquanto que o migrante, ao habitar, ele vai ter uma ação muito mais forte sobre a minha cultura, né? De transformação mesmo. Ou seja, eu fiquei me perguntando até que ponto o estrangeiro transforma a minha cultura, ou, pelo contrário, só confirma as nossas diferenças, né? Bom, estou me estendendo bastante, mas gostaria de ouvi-los também, né? Queria só mostrar quais foram as minhas inquietações ao escrever sobre isso. Parti, claro, do sujeito imigrante, numa brincadeira crítica. Eu acho que as brincadeiras, o humor é um movimento crítico, a ironia, etc. Em vez da prova do estrangeiro, eu queria ver a prova do imigrante, ou seja, como o imigrante vai me confrontar a outras questões, né, que se instalam dentro dessa relação estabelecida pela tradução, a migração, o exílio, etc. Né? E essa questão da ética, como eu falei para você, colocada no sujeito enquanto comportamento, ou seja, enquanto adjetiva e não enquanto substantivo. Esse foi também um exercício de escrita. Eu acredito sempre que a gente pensa a partir da escrita, ou seja, não é que a gente pensa e escreve o que pensa. A própria escritura vai manifestar pensamentos, né? Então, era esse exercício de, ao escrever, fazer coisas acontecerem no meu corpo, me obrigar a não usar substantivo, me obrigar a não... Porque dentro da filosofia, dentro de uma tradição ocidental, o substantivo, gente, é a categoria mais... Em terminologia, quando a gente faz glossário, assim, são sempre substantivos. Quando a gente olha dicionários filosóficos, são sempre substantivos. E para mim, a relação mesmo se dá na preposição, né? Se traduz muito mais numa preposição, e vocês viram que eu brinco com as preposições, em, para, né? Com, por, etc., porque é a preposição que estabelece a relação. Quando eu falo traduzir para, traduzir em, traduzir com, tudo isso muda a minha relação. Ou seja, é a preposição que vai mudar a relação, né? Então, eu queria fazer um dicionário só de preposições. Que os meus conceitos, de alguma maneira, que as minhas categorias sejam traduzidas mais por preposições, conjunções, me interessam muito as conjunções, o e ou, né? Que de fato o substantivo, né? Então, era esse o meu exercício de escrita, né? E de análise dessas categorias de estrangeiro, imigrante, para a gente realmente chegar, vocês viram na conclusão, a uma certa desoutrização. Eu estou cansada do conceito de outro, sabe? Da gente estabelecer sempre os nossos outros, sabe?
E aí o Seligman Silva, a partir de um artista do Ghana, né, ele vai falar do método da desotrização. Porque o modelo da outrização, outrizar, é o que o mundo ocidental faz desde o Renascimento, né? Eu diria mesmo desde a antiguidade, né? De sempre estabelecer seus outros. E aí eles vão propor justamente uma desoutrização. E isso me interessa. E o imigrante é justamente isso, ele não é exatamente o outro, porque ele mora aqui, né? E ele confunde um pouco essas categorias de outro. Bom, vou deixar Nós já você temos, falar. Isso, já temos umas mãos levantadas. Eu tenho várias angústias aí, mas eu vou deixar para depois, né? Então, Daniel levantou a mão, pode falar, Dani. Bom, antes de tudo, eu gostaria de parabenizar, né, a professora Alice pelo texto tão rico e pelo debate, altrettanto rico, que tivemos a oportunidade de ouvir hoje. E, eu gostaria apenas de fazer algumas reflexões, né, o mais breve possíveis, sobre alguns pontos que chamaram muito minha atenção. Bem, antes de tudo, sendo eu também imigrante, né, italiano que mora há uns anos no Brasil, filho de imigrante, porque meu pai fez uma migração interna da ilha da Sardenha até o norte da Itália, então ele e minha mãe passaram por todas essas também sensações de estranhamento, né, em conhecer a cultura do outro, a família do outro. Então, inevitavelmente, me identifico muito com as reflexões que a senhora trouxe, especialmente em relação à versão, também o conceito de versão, porque eu também já me encontrei nessa posição de traduzir na língua que seria uma língua de aliança e não de filiação. Esse é um ponto, digamos, que chamou muito minha atenção. E sobre a questão do migrante, eu me pergunto o quanto a experiência digamos, de migração do povo italiano paradoxalmente dificulta, ao invés de facilitar a abordagem e o uso do termo migrante ao invés do termo estrangeiro. Me parece que, paradoxalmente, muitos italianos querem esquecer a experiência de migração familiar, em vez de utilizá-la como uma riqueza que deveria, digamos, abrir um processo mais acolhedor em relação ao outro. E a última questão que chamou muito minha atenção é a questão de adjetivar o termo ético, ao invés de utilizá-lo como substantivo. Em primeiro lugar, me fez pensar também, voltar, digamos, com a memória, a questão dos gêneros textuais teorizados por Anatole Rosenfeld, em que ele também mostrava como a categorização lírica, digamos, épica, podia ser, por outro lado, transformada em uma questão adjetival e mostrar como, na verdade, né, os textos são muito mais complexos. E, de fato, acredito que quando traduzimos, nos deparamos com essa complexidade também. E sobre a questão da ética também, me parece que o recurso a um termo adjetival nos remete muito mais à questão da praxe. Aprendemos a conhecer o texto que traduzimos na hora em que o traduzimos, então acho que não há uma receita mágica para resolver essas questões. Então acho que essa também foi uma reflexão muito importante e tenho certeza de que esse texto me ajudará muito a desenvolver reflexões na hora da escrita teórica no meu projeto. Então, obrigado, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Eu não entendi bem essa questão que você falou do migrante italiano. No Brasil, você está falando os imigrantes italianos que chegaram no Brasil, que não... Não apenas no Brasil, mas eu diria no mundo inteiro. Me parece que algumas famílias não fazem um esforço, né? Famílias que tiveram um histórico de imigração não fazem um esforço de se colocar no outro e de perceber o quão paradoxal é ignorar
que agora está acontecendo a mesma coisa do outro lado. Então, se eu fui acolhido, ou também, se eu não fui bem acolhido, por que eu deveria aplicar o mesmo critério a quem está chegando agora? Infelizmente, há casos de crônica nesses dias, um caso terrível de uma família na Sicília, né, que se disponibilizou para acolher 2 estudantes da Ucrânia. Quando descobriu que esses estudantes eram africanos, recusou a acolhência. Algo realmente que me faz envergonhar, que me dá uma sensação profunda de desgosto, né? Então, como italiano, agora me sinto muito, como se pode dizer, atingido por essa questão e também revoltado, né? À Com luz também da certeza. minha história familiar. A migração, ela é violenta, né? Ou seja, esse deslocamento, esse desterro, etc., é violento, né? Quando os italianos, no início do século XX, enfim, vão migrar, muitas migrações partem de uma questão violenta, né? Então, é muito difícil assumir isso, assumir esse sujeito migrante e ver até dentro dessa migração uma positividade. É muito complicado, né? Não é fácil. E, como eu falei, como na Europa a migração ela é mal vista, né? O imigrante, eu brinco aqui com imigrantes franceses, como eu, né, no Brasil, eles também têm muita dificuldade em dizer que são migrantes, que são imigrantes, que eles vivem aqui, né? Preferem se chamar de expatriados, preferem a categoria de estrangeiros, ou seja, se manter franceses e se diferenciar dos brasileiros. Eu conheço muitos que, quando eu falo, você é imigrante também, aí eles falam, não, eu não sou imigrante no Brasil. Aí eu falo, então você é o quê? É missionário? Sabe? Está em missão? É turista? Ou seja, se você não... Você trabalha aqui. Aí ele fala, não, mas a minha migração não é econômica. Então, você está trabalhando numa universidade, você é professor da universidade, você vai trabalhar no Brasil e não é econômico? Sabe assim? Que tipo de imigração é essa, né? De alguma maneira. Então, há uma recusa muito forte. E eu acho que também na França, ou seja, quando eu falo que o Bergman é melhor trabalhar com a categoria de estrangeiro que com a categoria de imigrante, porque ela é mais confortável para muitos, né? Muita gente não quer ver positividade dentro da imigração. Eu lembro quando eu era pequena, na escola, ao mesmo tempo que os professores falavam que nós, filhos de imigrantes, falávamos 2 línguas e que isso era maravilhoso, né? Ou seja, tentando nos mostrar nossa positividade de falar 2 línguas, ao mesmo tempo, não nos deixavam falar a nossa língua, a gente tinha que falar francês, sabe? Então, por isso que não é um lugar confortável e tranquilo, né? A migração, o imigrante não é um lugar tranquilo, por isso muita dificuldade, né, de assumir um sujeito migrante, que se a gente for ver, todos nós temos antecedentes migrantes, né? Todos. Agora saiu no Brasil, enfim, né, a tradução do livro do Edouard Glissant, Poética da Relação, né, que saiu agora em 2021, um livro que foi escrito em 1990, né, demorou, quando a gente pensa também na tradução, como alguns livros demoram para ser traduzidos, né? E ele vai mostrar isso, né, que a categoria da relação é a categoria essencial da constituição de toda a sociedade e de todas as línguas. Né? As línguas são constituídas em relação, né, e imigração. E isso é muito difícil, porque ele é uma categoria muito difícil de se manusear analiticamente. Né? Então, é isso. Quando você falou também da versão, né, que você trabalha muito com versão também, traduzir para uma língua de aliança, eu cheguei a um ponto no Brasil que eu tenho a impressão de fazer versão nas 2 línguas. Ou seja, quando eu traduzo para o português, eu faço versão, e quando eu traduzo para o francês, eu faço versão. Ou seja, eu tenho sempre a impressão de traduzir para uma língua que não é a minha. Muita gente acha que o fato de você ser bilíngue, né,
que você traduz de uma língua para outra, que é tradução, ou seja, que as duas línguas são suas, assim, eu acho sempre uma possessão difícil, mas eu, na verdade, eu chego ao ponto que toda vez que eu traduzo para o francês, eu tenho a impressão que não é minha língua, e toda vez que eu traduzo para o português também não é. Então, eu estou sempre em versão, né? Como se das duas eu tinha uma relação mais de aliança e nenhuma de filiação. Não que eu não tenha nenhuma língua, né? Não é isso, mas hoje eu tenho um sotaque em português, e quando eu vou para a França, as minhas irmãs falam que eu falo bizarro em francês, depois de 27 anos no Brasil, né? Então, eu também tenho a impressão de fazer versão no francês. E por isso, quando eu estou sempre nessa versão, estou sempre traduzindo para uma língua que não é a minha, estou sempre tentando ir habitar uma língua, e habitar essa língua, eu tenho, claro, sempre uma questão subversiva, digamos, eu quero abrir essa língua para eu caber nela, né? Para o meu corpo transformá-la, né? Eu não quero virar francês, nem virar brasileira, eu quero caber dentro dela. Então, claro que há aí uma questão ética e, claro, poética. Eu vou mexer nas línguas, né? Nas duas. Mas é claro que eu não tenho as mesmas relações com as duas. Numa na qual eu fui alfabetizada, que foi o francês, eu tenho uma relação mais de repressão, porque a professora na escola dizia, não se escreve assim, não se diz assim, sei lá. Então, toda vez que eu escrevo para o francês, eu tenho a impressão que tem a minha professora de francês me dizendo, não é assim, né? E com o português, na verdade, eu me sinto mais livre, porque meus pais, quando eu era pequena, que eu falava errado português, eles não me corrigiam, até porque eles falavam errado também. Então, sei lá, então, não quero dizer, ou seja, mesmo tendo uma relação de aliança com as duas, não quero dizer que eu tenho a mesma. Né? Elas não agem da mesma maneira em mim. Você falou várias coisas, não vou responder a tudo. Muito bem, então o professor Renato também está com a mão levantada. Vou perguntar, Renato. Um tempo atrás eu vi uma charge, eu não me lembro em que língua estava, mas era uma charge feita na Europa e que tinha um imigrante conversando com um europeu. E o imigrante perguntou, mas por que você acha que eu venho aqui pegar seu emprego? E o europeu falava, porque quando eu fui no teu país eu peguei o seu. Então, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A senhora falou da França, da Itália, do Brasil, que são realidades diferentes, né? O Brasil sempre foi um país de emigração, ou de imigração, sempre, um país que sempre recebeu imigrantes, tradicionalmente. Só nos últimos anos, dos anos 80 para cá, que brasileiros começaram a sair para o exterior. A Itália foi tradicionalmente, o Daniel está aí a prova viva disso, um país de imigração. Só há pouco tempo, a partir dos anos 90, talvez 80, que a Itália começou a receber. E a França é um país de larga tradição colonialista, certo? Então, essa coisa do estrangeiro não começou em 1980, não. Começou na independência do Haiti, mais exatamente, né? Quando, que na verdade foi a única independência dos países americanos que foi feita por escravizados, né? A França cobrou uma dívida do Haiti que só terminou de ser paga no final dos anos 50. Eu diria que ela nem foi paga. O que hoje temos ainda no Haiti mostra ainda as exatamente. Disso, mas né? seja como for, não há mais transferência de dinheiro, pelo menos, né, a título de débito, né, do Haiti para a França, né? Então, na verdade, eu acho que a resistência do francês, né,
ao imigrante se deve também esse passado colonial, né? Na verdade, né? E tem uma música também brasileira que talvez define um pouco isso, né? A imigração, porque eu acho que eu não sei exatamente a porcentagem, mas acho que grande parte dos imigrantes na França são de ex-colônias, imagino, que deve ter muitos imigrantes provindo de ex-colônias. Argélia, né, por exemplo, que foi um outro trauma, né? Não, claro, não. Tem muitos dias colônias, né? Não só, mas e com quem ela tem mais dificuldades são com ex-colônias. Com os árabes, que eles chamam de árabes, o Maghreb. E tem uma música, né, brasileira que talvez um pouco, né, ilustre, né, que é uma música que tem como refrão assim, que é a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Então, acho que agora o francês está sentindo um pouco do cipó de aroeira e não está gostando muito. Agora, quanto aos italianos, na verdade, eu acho que o Daniel está certo. Os italianos na Itália têm uma grande vergonha dos emigrantes, dos que saíram da Itália. E, por outro lado, o que está acontecendo aqui, sobretudo em São Paulo, é que eu tenho exemplos disso na minha família, né? Nós somos a segunda geração de brasileiros já, nós não somos nem filhos de italianos, nós somos netos. Mas tem gente que se acha italiano. Impressionante. Sem falar italiano, inclusive, né? Sem saber uma palavra de italiano. E uma coisa cômica, que é de consequência desse sentir-se italiano, é as árvores genealógicas que eles começam a fazer, que eu chamo de árvores ginecológicas, né? Assim, como se fossem famílias reais, né? Como se fosse muito importante você ter, porque afinal de contas está em jogo o reino da Inglaterra, né? Assim, quem vai ser rei da Inglaterra? É isso que está se decidindo. Então, existe também uma resistência. Por exemplo, eu já ouvi de netos de imigrantes a seguinte frase: mas agora está cheio de imigrante, de boliviano, de africano. Eu falei: mas escuta, seu avô era o quê? Quem era seu avô? Era o Duque de Savoia? Não, mas quando meu avô chegou aqui, o Brasil estava arrumado. Agora não, agora a gente precisa primeiro arrumar a casa para depois receber imigrantes. Eu falei: que ano chegou o seu avô aqui? Chegou em 1922. Então, em 1902 tinha uma revolução aqui. O que estava arrumado? Onde é que estava essa arrumação? Em 1922 começou a coluna Prestes, assim, o Brasil estava à beira de uma revolução, de uma guerra civil. Então, assim, existe, no caso dos italianos, uma vergonha dos que emigraram, e aqui os imigrantes, uma terceira geração, começa a se estrangeirizar, né? Eu acho muito divertido isso, divertido e trágico, de uma certa forma. É isso. Então, eu acho que é importante também, né, assim, a gente considerar o passado colonial da França, por exemplo, né, o que significou, o que significa, e o que tem de má consciência também, né, em relação ao imigrante e tudo mais. É isso. De má consciência ou de má fé, né, às vezes. Dois. Mas, sim, em Portugal, os portugueses chamam os emigrantes. Bom, Portugal, gente, é um país de emigração muito grande. Em português, em todo o mundo. Saíram daquele país minúsculo. Mas eles nos chamam, os filhos de emigrante, né, de avec. Les avec. Olha os avec, sabe? Ou seja, os portugueses que se acham franceses vindo de férias, né? Claro que tem uma coisa daquele que sai, né? Eu queria voltar nessa questão a França está com dificuldade hoje de perceber que ela é um país pós-colonial, no sentido que tudo está ligado. E eu vejo até em crítica literária, nos estudos, né? As pessoas consideram literatura pós-colonial uma literatura que vem da África, muitas vezes, né? Primeiro, o Brasil não se acha pós-colonial, ou seja, quando a gente estuda literatura brasileira, ninguém fala que é pós-colonial.
Então, eu tenho muitos alunos que querem me falar, eu quero estudar literatura pós-colonial. Aí eu falo, legal, o que você quer estudar, sabe? E aí vem com a África. Mas Ninguém... o brasileiro não se julga nem latino-americano, né? Quanto mais exatamente. E a França também, ou seja, ela também tem dificuldade a perceber que ela é pós-colonial. Ou seja, quando tem as independências, toda a questão do colonialismo vai ser tanto dos países que foram colonizados quanto dos países que colonizaram. Ou seja, a história é um contínuo. Então, eu chamo que a França, depois da independência da Argélia, em 62, né, ela é um país pós-colonial. Né? E aí ela vai justamente receber, né, essa continuidade histórica. Né? Primeiro, ela vai receber os harkis, que são os argelinos que lutavam com o exército francês e que, na independência, devem fugir da Argélia, né? E vão para a França. Ela vai receber les pieds noirs, que eram os colonos franceses que viviam na Argélia, e assim por diante. Né? Então, claro que não começa nos anos 80. Meu pai imigra nos anos 60 para a França. Quando eu pego os anos 80, é porque aí eu acho que se tornam imigrantes, ou seja, já habitam, já faz 20 anos que habitam, já fazem parte do tecido, e aí que as questões vão colocar, porque nos anos 60 a França precisa dessas imigrações para reconstruir o país, então eles são estrangeiros, ela ainda os trata como estrangeiro, só nos anos 80, 20 anos depois, ela não pode mais falar de estrangeiro, porque os filhos já nasceram lá, enfim, tem todo, então vai mudar. Né? E aí ela começa a não conseguir mais. Sim. O Brasil ele também tem que pensar essas relações. Ele é um país, no início do século XX, de imigração, né? Vai receber, para branquear a população brasileira, um certo número de imigrantes europeus, da Polônia, da Itália, etc. Né? Nos anos 80, o Brasil se transforma em um país de imigração, né? Na França, eu lembro, chegam brasileiros nos anos 80, né? Muitos ainda... você vai ter imigrações diferentes de brasileiros, tanto exilados dos anos 60 da ditadura, meu professor de português na universidade na França era um brasileiro exilado dos anos 60, mas nos anos 80 começa a vir uma imigração econômica mesmo, né? Mas de uma certa classe média brasileira, né? Porque nem todo mundo consegue pagar uma passagem para ir para a Europa. Então, e quando eu chego no Brasil em 90, eu lembro, na USP, todo mundo falava, era Chirac na França, e me diziam, a França é um país racista, eles não gostam de imigrantes, Chirac, etc., etc., né? E aí eu falei, vamos ver como é que o Brasil reage quando ele se tornará um país de imigração de novo. E nos anos 2000, o Brasil se transforma de novo em um país de imigração, só que dessa vez não são europeus. São haitianos, congoleses, né? E aí o Brasil vai ter uma grande resistência, já visto que está sendo feito com os haitianos em São Paulo. Ou seja, aí o brasileiro começa a partir dos anos 2000, um sentimento nacionalista. Bom, vai culminar nesses discursos horrorosos do Bolsonaro, mas a gente começa a perceber uma mudança, né? Ou seja, se durante um tempo os imigrantes ajudaram a construir o Brasil, a branquear o Brasil, foram super bem-vindos, né? A partir dos anos 2000, o Brasil vai acolher mais de outros continentes, e aí a resistência vai ser outra. Né? Então, há uma mudança de lidar com a imigração. E como o Daniel, né, falava, a gente chega a ter vergonha quando você vê que se eles são negros não são bem-vindos, se eles são brancos são. O que está acontecendo com a Ucrânia colocou uma visibilidade assim terrível, né? Sobre a questão dos refugiados
e suas origens, né? E no Brasil também, né? Até onde, né, tem políticas de fato para acolhimento desses refugiados sírios que chegaram, sabe? Isso vai mudar. Por isso que quando eu falo que a questão ética não pode ser um substantivo, no sentido de que não dá para falar apenas de uma relação com o outro, porque depende a outros e outros, a estrangeiros e estrangeiros. E não dá para dizer, dentro da tradução, que eu vou ter o mesmo comportamento ético em função da literatura e da origem da literatura que eu estou traduzindo, né? E que há outros e outros, o que eu vou achar que tem uns que se adaptam melhor que outros, que se assimilam melhor que outros. Então, isso aparece na tradução. O Venucci é um que vai justamente chamar a atenção, quando ele escreve A Ética da Diferença, para essas questões de assimetrias claras, né? Eu posso achar que uma adaptação é um movimento de resistência, quando a direção é de um país hegemônico para um país não hegemônico. Ou seja, eu posso querer resistir a uma adaptação, a uma assimilação do país hegemônico no momento da tradução. Então, a adaptação para a minha cultura pode ser uma resistência à hegemonia do outro, né? Agora, quando é o contrário, quando é a tradução de um país hegemônico que traduz um país não hegemônico, a adaptação vai ser vista como anexação, como assimilação. Então, não podemos falar de maneira absoluta de um comportamento ético, mas verificar realmente as relações de poderes que estão envolvidos, as relações entre as línguas que estão... e tudo isso vai mudar dentro do meu projeto de tradução. Eu acho que vão influenciar dentro do projeto de tradução, com projetos diferentes, né? Eu acho que tudo isso é importante. É importante também lembrar que há assimetrias. No sentido, somos diferentes. Não há igualdade, há assimetrias. Elas estão, as assimetrias. Mesmo quando eu acolho um refugiado, há uma assimetria. Eu acolho ele é acolhido. Não estamos numa relação igual. Então, a consciência política, geopolítica dessas assimetrias também entram, né? Se eu traduzo mulher, se eu traduzo homem, se eu traduzo negro, se eu traduzo branco. Da mesma maneira que a França tem dificuldades em aceitar seu passado colonialista, como você falou, hoje o que assistimos? Os brancos têm dificuldade em assistir ao orgulho negro, né? A assumir o racismo estrutural. O branco está se sentindo agredido, aí hoje em dia ele fala, já vem com isso de novo, agora não posso mais fazer a piada, não posso... Ou seja, é a mesma coisa, assim, no nível individual, o que o país colonizado tem dificuldade em assumir os seus passados colonialistas, e não só assumir um passado colonialista, mas assumir um passado colonialista torturador, repressivo, né? Porque a França, por exemplo, ela diz que ela teve um passado colonialista, só que ela diz que a colonização fez bem à Argélia, né? Ou seja, eles têm dificuldade em assumir um passado colonialista repressor, né? E o branco hoje, no sentido individual, também tem dificuldade. Aí ele vai dizer, agora eu não posso fazer mais nada porque estou racista, porque eu não posso fazer mais... Mas sim, querido, você está sendo racista sim, o que você quer, sabe? Você vai assumir seu privilégio ou não vai, sabe? Então, tanto os países colonizadores, imperialistas, etc., estão atualmente nessa tensão, né? Como é que vamos assumir esse passado que está na cara, né?
quanto também individualmente, os homens têm dificuldade em assumir que há machismo, sim, que o machismo é violento, o branco vai assumir isso, ou seja, são muitas. Ninguém está querendo ser o vilão da história. Né? Então, eu acho que isso perpassa todos. O assumir sua história está sendo difícil para todo mundo. Só que essa é a maior questão, a maior desconstrução que é necessária para criar outras narrativas sobre a história, dar visibilidade aos apagamentos históricos, né? Quando trouxemos as mulheres dentro da história, porque elas foram apagadas, quando a gente traz agora alguns autores de países africanos que foram apagados, e assim por diante. Ou seja, eu acho que essa questão ela está em vários níveis, não só nas instâncias Estados-nações. Claro que nas instâncias Estado-nações está muito visível, né? Mas também estão nos sujeitos dentro dos comportamentos éticos. Quando eu falei o comportamento ético é do sujeito, também estão. Então, eu vejo hoje resistências dos brancos, imagina, homem branco hétero. Eu tenho um amigo que vem toda vez com umas piadas de mau gosto. Ai, Alice, e agora eu? O que eu faço? Eu sou homem branco hétero, então eu não tenho nenhuma minoria. Você se queixando quase. Aí eu falei, você está se queixando de quê, querido? Tu é a norma desde séculos, sabe? Tá? E agora está dizendo, mas eu não sou racista ou não sei o quê, sei lá. Vocês entendem que, sim, a França tem muita dificuldade em aceitar, porque ela se colocou desde o século XVIII como o iluminismo, a racionalidade, a luz, né? A luz para o mundo, os direitos universais. Olha, a França, toda vez que ela faz uma coisa francesa, ela nunca põe o adjetivo francês, ela põe o adjetivo universal. Né? Então, são direitos universais. Quando ela faz a primeira gramática, o português, no Renascimento, tem a primeira gramática deles na Constituição das Línguas Modernas, né, no Renascimento. A primeira gramática portuguesa vai ser 1536, né? Na França, a primeira gramática é 1666. E como é que ela se chama? A primeira gramática francesa, ela se chama gramática universal e racional. Ela não se chama gramática do francês. Né? Ela vai se chamar gramática universal e racional. E raisonner, grammaire universal e raisonner, e racional, razoável, você entendeu? Isso vai ser mantido. Até hoje, os franceses têm dificuldades em assumir que a cultura deles é a deles, não é universal. E a tradução nos coloca sempre dentro dessa relação. Por isso que eu acho que a tradução é o melhor lugar de observação dessas tensões. Porque eu mesmo, em função da qual a língua que eu traduzo, os meus racismos estruturais vão aparecer. Ou seja, se eu traduzo do inglês para o português, de repente, eu gosto que o inglês entra na minha língua, mas se eu traduzo de uma outra língua minoritária, aí ela não pode entrar na minha língua. Aí a gente percebe essas relações, é um lugar de observação muito concreto para ver essas relações. Por isso que eu falo, uma crítica de tradução pode analisar as manifestações, né, o que a escrita tradutória manifesta dessas relações. Né? Como é que dessas relações que eu chamo não só de éticas, mas de poéticas, né? Dentro desse processo. Né? Então, são muitas variáveis que devem ser levadas em consideração, e como eu falo no artigo, tem um momento, né, as negociações são difíceis. Né? Ninguém quer se desconstruir. E isso vai criando mais tensões ainda. Né?
Muito bem, eu acho que Suzy estava com a mão levantada, Suzy Eu tinha Érica uma também. pergunta também. Mas se você quiser fazer primeiro, não tem problema. Pode fazer, Érica, não tem problema. Você levantou primeiro. Obrigada. Eu queria aproveitar e agradecer a Alice por essas inquietações fantásticas, né? Que eu acho que você colocou o dedo na ferida de uma forma muito boa, né? Nesse momento que a gente está. E justamente essa oficina, essa segunda oficina, nasce dessas inquietações, né? Como pensar a literatura, a tradução, nesse momento tão difícil, né? De deslocamentos, guerras, né? Essa palavra que a gente ficou muito cheio de pudor para colocar no título da oficina, que era refugiados, né? Rifugiati, em italiano. E a gente teve até uma discussão, e aí rendeu a palavra, acho que foi desterro, que Renato trouxe para a gente sair desse imbróglio que a língua nos trouxe, porque, de fato, são questões muito, muito duras, né? E como você bem colocou, a gente está nesse momento muito aguerrido também no Brasil, né, de confrontos as mulheres, os negros, enfim, a gente não tem como não se colocar, né, e eu acho que a gente tem que se colocar sempre, né, a questão é muito difícil mesmo. Mas, recentemente, a gente está trabalhando muito com a literatura italiana contemporânea, né, isso está muito presente nas nossas aulas o tempo todo, então a gente tem enfrentado textos que, na literatura italiana, são bastante recentes em termos de questionamentos, né, de identidades, essas coisas todas. Então, tem sido bastante... As nossas aulas têm sido bastante aprendizagem também, porque a gente também tem que repensar sempre o cânone italiano, né, masculino, branco, óbvio, né, por toda a sua história. Enfim, recentemente eu estava assistindo uma conferência de um diretor de uma revista italiana muito importante, né, de uma revista italiana que se chama Lo Straniero, né, justamente esse termo, né, e se chama Goffredo Foffi, bastante importante na Itália, né, e ele estava fazendo uma entrevista com a Svetlana, né, a Prêmio Nobel de Literatura. Eu achei muito bonita essa conversa que os dois eles fizeram para o Salão do Livro, né, então uma conversa muito bonita, porque a Svetlana conta como é que ela chegou a produzir a literatura dela, né, o quanto ela ouviu as mulheres, né, para falar dos momentos mais duros da literatura dela, né, da guerra, enfim. É uma conversa que eu achei bonita demais, que eu queria contar para vocês, mas também por duas questões que você coloca em relação à tradução, né, que é essa questão do imigrante, né, do estrangeiro, e que o Goffredo Foffi reduziu uma palavra complicada, mas que ele sintetizou, né, em relação à literatura de hoje, em dois termos, em duas categorias, que a gente não tem mais como fugir, se a gente pensa numa realidade globalizada, cheia, obviamente, de confrontos, porque o global não é global para todo mundo, como você bem colocou, né? Mas ele fala em duas categorias de escritores contemporâneos hoje. Ele fala do escritor migrante, né, que é a categoria que a Svetlana estaria inserida, né, porque ela é filha de uma mãe ucraniana e um pai bielorrusso, né, justamente nesse momento em que ela se encontra sem uma espécie de nacionalidade, assim, né, de identidade nacional, digamos, né, porque também nunca teve, né, de qualquer forma, né? E aí toda essa problemática, né, da língua que ela escreve, né, o quanto acho que ela coloca muito bem essa situação de quanto se sente, como o Daniel falou muitas vezes, né? Você também colocou, né? Qual é a minha língua, né? Então isso é forte na literatura dela. E uma outra categoria que o Foffi coloca seria a categoria dos escritores nômades, né? Ou seja, aqueles que não migraram, né? E que hoje a gente está pensando em termos de embate, isso também é muito importante na tradução, né? Porque a gente pode pensar, talvez, um caso que a gente sempre chama, porque ela está muito presente no nosso trabalho, que é a Ijaba Chego, né? Que é essa escritora que nasceu na Itália, né?
de mães, de pais, né, somalis, né? No português eu não sei se é somalianos ou somalis, porque no italiano é somali, né? Somali. E recentemente a gente viu também uma conversa com a Ejaba, em que ela dizia assim, né, que agora ela busca essa questão da identidade, da raiz afro, né, mas que para ela nunca tinha se colocado essa questão até quando ela não começa a escrever. Quando ela começa a escrever, ela se coloca essa questão, né, que eu achei também de uma beleza, né, né, assim, aquilo tudo está lá, latente, mas é a escrita que aflora, né. E aí as discussões vão ainda mais longe, porque no Brasil ela é traduzida por uma escritora, uma tradutora, escritora, poeta também, branca, né? E que de uma certa forma, enfrentou algumas questões da tradução, mas não enfrentou algumas questões mais profundas, que era a questão, por exemplo, da Ejaba usar vários termos para definir o negro, porque na Itália, em 38, enfim, não sei porque eu pensei em 38, mas durante o fascismo, negro tinha um significado talvez menos pejorativo do que tem hoje. Então, todas essas questões perpassaram as nossas discussões, né? Tudo. Mas, de uma certa forma, eu fiquei assim tocada com essa questão da categoria estrangeiro imigrante, que você bem coloca ali, porque, de uma certa forma, também está já na literatura, né? Assim, agora não tem mais como fugir, assim, quando o escritor vai escrever, assim, né, vai colocar a sua escrita, né, o seu processo de escrita, ele não sei se algum momento da literatura ele era mais claro, mas talvez fosse, né, o que eu sou, né, ao que eu pertenço, qual é a minha identidade, né, então, essa relação que você estabelece com a alteridade, né, e aí eu queria que você falasse um pouco mais disso, né, para revitalizar a questão da cultura através da tradução, né, mas como pensar essa revitalização da cultura, da língua, nesse contexto, né, contemporâneo, em que a gente tem praticamente essas duas categorias de escritura agora, talvez não sejam as únicas, é uma forma como ele reduziu, mas como é que está colocado a tradução nessa chave, né? Ou o escritor ele vai escrever a partir de um certo sedentarismo, né? Ou ele vai escrever a partir de um certo nomadismo, né? E eu acho que são duas categorias muito interessantes para pensar a tradução hoje. Não sei se você concorda. Alice, eu queria pedir licença para a Suzy fazer a pergunta e depois você já responder, porque são 11h30 e aí a maioria vai ter que sair, aí você já... Tá bom, Érica? Isso já faz para não ficar... já faz um bem bolado. Bom, eu queria, na verdade, uma sugestão na questão prática da tradução, porque era uma questão que eu já tinha, mas aí depois de ler seu texto, eu vi que era mais importante do que eu estava pensando, que está relacionado justamente a essa diferença entre o estrangeiro e o migrante. Porque esse livro que eu estou traduzindo é a história de uma italiana que se casa com um croata. Ele vai para a Itália como refugiado da guerra. E ele é o agressor, ele que vai, né? A violência doméstica está relacionada a esse casal. E aí, depois que ela se separa, ela encontra um brasileiro. E aí, essas duas línguas elas vão estar também no romance, tanto o croata como o português é bem presente. Só que aí, sempre que ela coloca a língua croata, tem a tradução para o italiano. Quando ela coloca trechos em português, não tem. E aí a Alessandra até me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha percebido, que é justamente a língua do migrante croata passa a ser a língua da violência, porque tudo é muito violento, inclusive a violência verbal foi o que mais me tocou em todo o romance, apesar, né, de vários absurdos que ela conta. E a língua do brasileiro é a língua da delicadeza, é a língua da delícia, e tudo isso. E, então, a relação da tradução do croata, para mim, é muito tranquilo. Eu mantive, né, e depois traduzi como ela faz lá. Só que como é que eu vou conseguir destacar o português, a língua portuguesa ali,
se eu estou traduzindo para o português, então como é que eu vou chamar a atenção? Isso já era uma questão, e aí quando eu vi que é mais importante ainda fazer esse destaque, porque vai mostrar bem essa diferença entre esses dois personagens. Bom, vou tentar começar logo por essa, porque era uma questão prática, digamos, e depois ir para o nomadismo e para a migração. É claro que é difícil. Uma vez eu tive que traduzir a Edwige d'Antiquati, do Haiti, e ela tinha questões francesas, né? E aí, como destacar esses lugares com o francês quando eu traduzo para o francês? É claro que você tem possibilidades tipográficas, seja por esses momentos em itálico, com uma primeira nota dizendo em português no original, né? E aí depois não precisa pôr de novo, mas em geral a gente põe em português no original para perceber que não foi uma tradução, isso já estava no original, e aí dá um destaque tipográfico com itálico ou outro, né? Porque eu achei muito importante, porque eu acho que uma das características também das literaturas de imigração, na França se fala de migritude, né, em analogia, que também eu acho que há uma questão quando a gente fala de literatura de imigrantes, ou de imigração, ou de migritude, etc., né? Para mim é um problema. Tipo, tem um escritor francês, Aloès, que é de origem argelina, mas que nasceu na França, sempre viveu na França, etc. E ele não é colocado como literatura francesa, ele é colocado como literatura de imigrante. Então, há aí uma distinção que eu posso achar também problemática, né? Por que, de repente, esse que é francês, tem a carta de identidade francesa, tem tudo, não é literatura francesa? Ou é para mostrar que a literatura francesa não sofreu mudanças ao longo, né? Ela sofreu, então, ou seja, o adjetivar algumas literaturas e não adjetivar, não marcar outras, para mim, mantém as assimetrias de maneira muito forte e mantém as minorias. Ou seja, eu brinco às vezes que eu não chamo de literatura feminina, eu chamo de literatura masculina, ou seja, eu prefiro pôr o adjetivo nos homens. Por que pôr? Ou pôr literatura branca, né? Aí eu brinco com meus alunos, eu falo que Albert Camus é uma literatura masculina branca, para chamar a atenção do que é marcado e do que não é marcado. Né? Ou seja, por que não marcamos alguns? Então, ainda estabelecemos uma norma e tudo que está fora dessa norma é adjetivado. Feminino, negro, migrante, tudo isso é adjetivado. Né? Então, acho que também temos que nos colocar essa questão. Quando usamos... nas exiladas, né, Alessandra, tem uma professora, a Tarsila, que trabalha com literatura de mulher, feminina também, e eu já coloquei várias vezes essa questão, ou seja, como é que esse adjetivo, né, não reforça de alguma maneira essas distinções e não mantém alguns poderes, né? Quanto ao nomadismo, no livro da Poética da Relação, do Glissant, eu acho interessante porque ele retoma esse conceito de Deleuziano de nomadismo, só que ele vai desdobrá-lo, né? Ele vai diferenciar, e eu acho isso muito interessante, que o nomadismo não pode ser uma categoria também ampla. Ele vai diferenciar o nomadismo em flecha do nomadismo circular, né? E aí, no nomadismo em flecha, ele vai pôr os conquistadores espanhóis, ele vai pôr... que também saíram de um local, foram para outro território, só que para matar quem estava lá e se instalar. Então, ele vai chamar de nomadismo em flecha. Né? E o nomadismo circular, aquele mais usado pelo culturas, povos indígenas ou povos africanos que vão, por uma questão de sobrevivência e de territorialidade, né, deixar a terra descansar e depois voltar um ano depois. Então, isso ele vai chamar de nomadismo circular. Né? E
E no nomadismo circular, ele vai falar que não há exatamente também aprendizado e troca, porque ele vai ficando, né? Ele vai circular, mas ele não vai ter uma revitalização. Pode ter uma revitalização da terra, mas não da cultura e da língua, né? E no nomadismo em flecha também há uma relação mais de violência e agressiva, né? Então, o Blisson vai retomar esse negócio do nomadismo, só que ele vai diferenciar e até que ponto o nomadismo realmente traria uma revitalização social, cultural, política para um povo, né? Então, acho que isso temos que tomar cuidado. Mas a tradução, de fato, ela é movimento, né? Então, como ela pode ser nomadismo, errância, né? Blisson vai falar de errância, eu adoro errância porque tem esse errar também, tem um erro aí, mas um erro interessante, né? E exílio, migração, etc. Todos esses conceitos, né? Só que eles vão se diferenciar. No Said, por exemplo, aquele livro Reflexão sobre o Exílio, ele vai mostrar o quanto a nostalgia do exilado vai comprometer a sua própria sobrevivência no lugar onde ele está, né? Isso também, né, ele conta, eu acho que é um dos últimos ensaios do livro, ele vai contar de um amigo em Nova York que fica no apartamento dele, palestino, né, que ele fica no apartamento dele só na saudade da terra e não consegue, de alguma maneira, se situar nesse novo território, né? Então, tudo isso também muda, né, de pessoas para pessoas. Eu uso muito mais a categoria de migração, porque eu acho que quando a gente traduz um texto, o texto migra para um outro lugar, e ele migra não só para fazer parte das prateleiras de literatura estrangeiras, mas para entrar e habitar o sistema literário, né? Da mesma maneira, por exemplo, que a tradução de Flaubert, a tradução de Balzac no Brasil, por exemplo, vai entrar no sistema literário brasileiro e influenciar a literatura de Machado, vai influenciar a literatura, né? Então, e isso sempre, né, dentro das assimetrias, ou seja, quando sai de um país hegemônico para um país não hegemônico, ele é muito mais recuperado pelo sistema literário, e quando é o contrário, vamos pôr em prateleiras de literaturas estrangeiras, né, para que não contamine demais, né, as literaturas nacionais, que podem, de alguma maneira... Então, acho que há essa questão. Então, o imigrante, para mim, como é esse E que sai, esse I que entra, né, retoma esse movimento, esse deslocamento da migração, da tradução. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso usar a metáfora de migração para a tradução unicamente baseada no deslocamento, né? Ou seja, essa metáfora não pode ser só ligada ao deslocamento do texto, mas também à prática tradutória e ao modo de habitar uma língua. Deixa eu passar esse caminho. E ao modo de habitar uma língua, ao modo de traduzir, né? Que eu posso fazer essa metáfora. No final do artigo, não sei se vocês também se inquietaram com isso, mas há uma questão que me inquietou, era por que a versão é recusada dentro dessa República Mundial das Letras, né? Ou seja, como é que eu não posso me traduzir no outro, porque ao me traduzir no outro, eu viro o outro do outro, né? E ninguém quer ser o outro do outro, porque, de alguma maneira,
há, historicamente, uma coisa pejorativa do outro e também, claro, podemos nos perguntar, depende do outro. Ou seja, há sotaques que eu gosto e há sotaques que eu não gosto, né? Eu, por exemplo, como francesa no Brasil, as pessoas adoram o sotaque francês, é lindo, então não atrapalha tanto. Quando a gente vai para a França, eu vejo amigos brasileiros querem aprender francês e eles querem aprender até a fonética para não parecer estrangeiro na França, né? Não ser o outro, não ser visto como o outro lá. Não é à toa, eles têm medo, e é claro, com toda a razão, de alguma maneira, né? De ter medo de ser o outro do outro, porque a gente sabe que o outro, dependendo, pode ser muito mal visto, né? E aí uma questão ética, para mim, ficou muito clara. Ou seja, eu posso, se eu pegar, traduzir o outro na minha língua, e aí, dentro de um projeto estrangeirizador e seja todo ético para Bergman, né, de reconhecer o outro enquanto outro, etc., né? Então, eu posso representá-lo na minha língua, a sua outridade, né? Mas, quando o estrangeiro fala, aí eu não gosto do sotaque dele, né? Então, as pessoas acham mais ético, de alguma maneira, reproduzir o sotaque do outro, que para mim vira piada, de mau gosto, sabe? Quando você imita um sotaque de um outro, para mim é mau gosto, né? Que deixar o outro ser o outro com seu próprio sotaque. Então, como eu posso dizer isso? Ou seja, a tradução da letra, para mim, ela só se dá na versão. Porque quando eu faço a tradução da letra, que eu tento imitar a letra do outro na minha língua, ou mais próximos dos jogos de significante, enfim, qualquer que seja a sua definição de letra, né, é bastante amplo, né, entre aqueles que trabalham letra como jogo de significantes, outro letra como literalidade, etc. Mas, enfim, é mais ético, então, eu reproduzir o sotaque do outro na minha língua do que deixar o outro ter o seu sotaque. E para mim isso, para mim é complicado eticamente, porque quando então a tradução, quando eu traduzo um texto do italiano ou do espanhol ou de qualquer língua para a minha língua de filiação, aí eu posso imitar o outro, né? Mas quando eu me traduzo na outra língua, que aí eu vou ter sotaque, eu vou ter, seja, pessoas vão perceber que eu não sou nacional, né? Que eu não sou, aí não é ético. Para mim é uma inversão aqui de valores muito clara, muito clara. E aí a gente também percebe, por isso que eu falo, a tradução é o melhor lugar de observação disso tudo, porque a gente começa a perceber coisas. Eu traduzo bastante, né, artigos de colegas, né, dentro dessa internacionalização. Ou seja, tenho colegas que me pedem para traduzir um artigo, porque eles querem publicar numa revista da França, etc. E aí eles pedem para mim, porque eles acham que eu sou nativa, e que, enquanto nativa, o meu texto não vai ter sotaque, sabe? E o mais engraçado, eles nem deixam você pôr o seu nome, tradução de Alice. Eles querem que pareçam que são eles que escreveram na língua, né? E olha, eu escrevo na língua francesa sem sotaque, eu não sou o outro do outro, né? Eu acho isso muito problemático, ou seja, há uma má-fé mesmo, assim, dentro dessas relações, né? Então, isso tudo me coloca questões éticas, políticas, né? Das relações com a alteridade de fato, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado. É claro que, assim, dentro dessa subversão,
seria uma revolução na República Mundial das Letras. De agora a gente faz versão, sabe? Eu que me traduzo para o outro, sabe assim? Não vou mais deixar o outro me traduzir, né? Isso não vai acontecer, tá? Meus alunos sempre falam, professora, então eu posso... Não, olha, vai demorar muito essa revolução. Imagina, as pessoas não estão nem admitindo que são racistas, imagina que elas vão admitir que elas fazem tradução. Mas quando um colega me diz, mas a tradução da letra, trabalhar a poética, o discurso do outro na minha língua e tudo, aí eu fico... Vocês não acham uma piada de mau gosto, não? Sabe assim? Eu imaginava, sabe, quando os franceses imitavam o sotaque dos árabes na França, ou quando eles imitam, sabe? Eu acho muito de mau gosto, assim. Mas em termos éticos, claro que se eu leio uma tradução de literatura, né, escrito na língua do tradutor, é claro que isso tudo tem outras questões envolvidas, poéticas, etc. Estou falando em termos éticos e políticos, ainda me pergunto por que a versão está colocada como uma coisa abaixo da tradução. Por que alguns programas de tradução negam a versão? Eu brinco que eu digo, as pessoas têm aversão à versão. Então, tem programas que tiram a disciplina versão, completamente. Ou a versão é apenas um exercício de língua linguístico, dentro do ensino de uma língua estrangeira ou outro, quando a gente sabe que fazemos versão, que há um mercado grande de versão, que há, só que ele é meio negado, assim, e como eu falei, muitas vezes as pessoas te pedem para não pôr a autoria da tradução, quando é versão, sabe? Quando é versão, em geral, as pessoas te pagam para você não assinar a tradução. É o que eu mais tenho, colegas que me pagam, ainda bem, né? Mas para não pôr nem mesmo em nota de rodapé traduzido por Alice. Então, isso também são questões que a gente pode se perguntar. Eu acho que a versão revitaliza mais que a tradução. Em termos absolutos, quando você falou de revitalização de uma cultura, de uma sociedade, etc., a versão revitaliza muito mais porque ela age diretamente na língua, Ela age diretamente no tecido social, porque ela está presente, ela age diretamente na cultura, Então, isso são questões que devem ser colocadas dentro de pelo menos, uma preocupação ética na tradução. E essa preocupação ética não pode ser desvinculada de uma preocupação poética de escritura, porque a tradução, querendo ou não, é uma escrita da relação. Claro que todas as escritas, mesmo a escrita literária, todas as escritas são escritas da relação, Mas no caso da tradução, por exemplo, e da etnografia, que eu trabalho mais, são escritas da relação explícitas. Eu tenho uma anterioridade explicitamente, com a qual eu me relaciono, E não se trata de me reproduzir numa outra língua, mas se trata, de fato, de me traduzir na outra língua, e acho que há uma diferença muito clara entre se reproduzir numa outra língua, que é o caso do estrangeiro, que de se traduzir numa outra língua. Por isso que eu ponho esse reflexivo, sabe? Se traduzir. Quando a gente se traduz na outra língua, ao se traduzir na outra língua, a gente não consegue se reproduzir, então a gente é obrigada
transformar o nosso próprio dizer na outra língua. Né? Todos que vivem isso como imigrantes, quando você está falando na outra língua, você está se traduzindo na outra língua, e ao se traduzir, você já está se transformando, e transformando o outro. Não há reprodução possível. Posso só acrescentar uma coisa que agora você falou, me lembrei de um episódio muito interessante com a Prisca Agustoni, a poeta suíça que vive no Brasil. Ela fez uma conversa com a gente sobre a poesia italiana contemporânea, e ela apresentou para a gente alguns textos em italiano, que ela escreveu primeiro em italiano, e ela me apresentou também agora eu não sei se chamar de versão, porque era uma autotradução, mas não era uma tradução 100%, porque ela suprimiu alguns versos totalmente da escrita em italiano e virou praticamente um outro poema, assim, né? Eu não tive tempo de conversar sobre isso com ela, mas ela vai publicar agora a versão em português, né? E como é que fica nesse caso? Porque, de fato, ela não se autotraduz, ela faz um outro texto. Quer dizer, ela não se reproduz, não sei. Agora eu fiquei confusa quando você falou. Assim, como chamar esse texto que nasce desse processo tradutório? Eu acho que a escrita tradutória ela é criativa. Ela é uma poética, né? E é claro que quando você se traduz, né, no caso de uma autotradução, né, ao se traduzir, você usa a escrita tradutória como processo criativo. Haja Vista, Edzapando e vários outros, ou seja, que usam o processo tradutório como processo criativo. Haroldo de Campos, ou seja, todo o próprio processo tradutório é um processo criativo. Então, ao se traduzir, de repente, outras coisas vão aparecer. Né? Às vezes eu participo com o meu grupo de pesquisas de festival de artes, e aí a gente faz performances tradutórias, experimentos, laboratórios, assim, né? E uma vez a gente fez um vídeo para os 100 anos do dadaísmo, de tradução Dada, enfim, dessas questões, né? E aí tinha que era tupi... tupi não sei o que era o tupi em francês, daquele brinquedo que roda, né? Como é pion? Não é pion, sei lá. Pion. É pion, né? E aí eu brinquei, porque quando eu vi tupi em francês, na hora veio tupi, do tupi-guarani, sabe? E aí, dentro de uma tradução da Dada, a própria tradução me trouxe outras coisas. E aí a tradução do poema virou um outro poema, né? Então, eu acho que, no caso de escritoras, de poetas, a escrita tradutória é um lugar de criatividade. Né? Eu acho que, e nesse sentido, a versão ela é uma vanguarda poética, porque ela brinca mais com as línguas. Né? Eu invento palavras quando eu não consigo dizer o que eu quero dizer, enfim, nem no francês, nem no português, aí eu crio uma palavra, os alunos riem, mas eles entendem, enfim. Por isso, o processo tradutório eu acho um processo criativo, e por isso que não é reprodutivo. Não é uma reprodução, nunca é uma reprodução. Ele é sempre criativo. Por isso que também, às vezes, eu recuso um pouco o prefixo re, sabe? Uma reescritura, uma uma retextualização, enfim. Porque eu acho que é criativo, não há nada de re, assim. É uma escrita, não é uma reescrita. É uma escrita tradutória, uma escrita que, ao se colocar em relação, ela entra em conflito, ou seja, a relação não é só amorosa, ela não é só uma relação doce, né? Ai, o outro, que lindo, vou acolher o outro na minha língua, é tudo lindo. Não, ao acolher o outro na minha língua, eu agrido também a minha língua, né? Há uma agressão na tradução. Saiu um livro o ano passado, eu recomendo, que se chama Tradução e Violência, da Tiffaine Samoyau, e ela vai justamente retraçar
o percurso violento da tradução ao longo dos séculos. Ou seja, como a tradução participou da colonização, como a tradução participou, sabe, de todos os processos de dominação, né? Enfim, tudo isso, para tirar um pouco a tradução, um ponto de amizade, essa coisa meio positiva da tradução, né? Tradução que põe os laços entre as culturas, a tradução, a ponte. Mostrar que não, a tradução ela é violenta e ela tem um processo violento, tanto me violento como violento o outro também, né? E é tenso, né? Então, acho que isso também tem que ser pensado. Ou seja, quando eu decido traduzir um texto, não estou só fazendo um favor para o texto, olha, eu vou traduzir, então eu vou divulgá-lo, olha como eu sou legal. A tradução ela é sempre... Mas não, ao decidir traduzi-lo, eu vou transformá-lo, vai ter coisas que vão acontecer, e ao transformá-lo eu também tenho que aceitar me transformar nele, né? Por que eu decido traduzir isso? Uma das questões, eu acho que foi um pouco antes, alguém falou, de uma autora negra que vai ser traduzida por uma branca, enfim, tudo isso também já rendeu muito debate, né? E aí a gente pode se perguntar, ou seja, a relação tradutória, ela é uma relação de identificação, ou seja, negro traduz negro, mulher traduz mulher, homem traduz homem, enfim, ou ela é uma relação de alteridade e de diferença, né? E aí, bom, eu trabalho essencialmente com relação de diferenças e não de identificação. Então, eu gosto quando uma mulher traduz um machista, quando um homem traduz uma mulher, quando um branco traduz um negro. Ou seja, eu, ao contrário, eu coloco essas tensões de diferenças, porque aí eu acho que a branca que vai traduzir o texto negro vai aprender e se transformar. Ela precisa se transformar, né? Quando um homem traduz uma mulher, ele vai aprender, sabe? E ele vai ter que se transformar, ou seja, porque eu sei que são processos violentos. Então, para mim, é importante um homem traduzir uma mulher, passar por esse processo violento. É importante uma mulher traduzir um homem, um branco traduzir um negro, e assim por diante, sabe? Ou seja, esses encontros de diferentes que vão tensionar, isso, para mim, é uma grande fonte de aprendizado de fato, né? E de transformação. A relação de identidade, identificação, eu traduzo só autores que eu gosto, eu traduzo só mulher porque eu sou mulher, enfim, é possível também, mas é um outro tipo de relação, né? E que vai produzir outras escritas tradutórias. Cada encontro produz escritas tradutórias, né? Então, isso eu acho também são questões, né? Minhas alunas, elas ficam o tempo inteiro, ai, professora, eu quero traduzir uma autora negra, mas eu sou branca burguesa, será que eu posso? Aí eu falei, se é para você aprender, né? Ou seja, pensa que não é você que está fazendo um favor para a autora negra ao traduzi-la, que aí é condescendência, né? E dizer, olha como eu sou legal, sou uma branca que traduz uma negra e eu vou divulgar, né? Não, pensa que ao traduzir é você que vai ter que se transformar. Ou seja, é você que vai aprender, é você que vai ter que se abrir, é você. Ela não, ela está o texto, e ela já morreu, aliás. Então, não vai rolar nada com ela, sabe? É você que vai se transformar com isso, você que vai aprender, mesmo se isso te dói, ao traduzi-la, de perceber que você não tem a menor ideia do que é uma vida de uma mulher negra. Ou seja, ao perceber isso, né? Uma vez eu participei de uma banca que era isso, ou seja, o lugar de fala do tradutor, né? Tipo, ele pode ou não traduzir, etc. Poder pode. Eu posso traduzir um japonês, eu posso traduzir qualquer. Tá, claro, ligado à língua que eu traduzo, né? Mas não precisa obrigatoriamente ter uma identificação. O que eu preciso é uma abertura para me transformar, né? Não só fazer um favor para o outro. Ou seja, por isso que eu digo,
A ética ela é uma dupla relação, eu com eu e eu com o outro. Né? Eu tenho uma relação ética de eu com eu, no sentido de que eu não posso também me apagar, me submeter ao outro, não posso ser submissa ao outro. Né? E eu com o outro, eu também não posso submetê-lo. Então, a ética ela tem que ser uma dupla relação. Nunca pode ser uma relação, por isso que aí eu critico o Bergman, não pode ser uma relação só do eu com o outro, porque aí vira uma condescendência meio bizarra. Alice, a Tatiana está com a mão levantada e nós estamos assim com o nosso tempo terminando, porque eu, por exemplo, dou aula daqui a pouco, né? Mas também eu posso sair, vocês ficarem, ou todo mundo vai precisar sair, também já de dar aula, né? Então, acho que Tati faz a pergunta rápida, Alice responde. Eu vou falar rapidinho. Não, eu estou encantada com tudo que você falou, Alice. Também me identifico como você, como Daniel, nesse pertencimento e não pertencimento. Eu nasci na Bolívia, fui alfabetizada em espanhol, mas hoje o português é minha língua. Mas mesmo assim eu me sinto, em alguns momentos, na dúvida, quando eu estou traduzindo para o português, será que é assim? E eu sempre procuro alguém que tenha nascido aqui no Brasil, né, para me dizer, porque eu estou sempre pensando que estou fazendo versão. Para qualquer língua eu estou fazendo versão. Né? Para o italiano, então, eu sempre vou procurar, com certeza, alguém para fazer essa revisão. E você falava do tradução em movimento, isso é lindo, né? Tradução é transformação do texto, você mantém o movimento do texto porque você dá continuidade ao texto, né? E a transformação do próprio tradutor, achei fantástico. Eu vou usar, inclusive, isso na minha tradução comentada. E eu ia falar na hora, e eu não levantei a mão, quando eu ia falar, poxa, mas a gente pode fazer versão e sempre procurar um revisor da língua. E nisso você falou, eu escrevo em francês sem sotaque. Eu falei, caramba, e de repente a gente pode falar na outra língua sem sotaque também, na língua da versão, né? E nisso você depois falou que você inventa palavras e que tradução é criação, é criatividade. Então, tudo bem, a revisão é necessária, mas você também acha legal deixar esse lastro, deixar a pegada, o estilo desse tradutor que está fazendo a versão? É complicado. Claro que parece que o nativo, que tem uma relação de filiação com a língua, parece ter legitimidade para escrever nessa língua e fazer a revisão nessa língua, né? Tem uma certa legitimidade nisso. Eu acho que aí estamos voltando um pouco à lógica dos Estados-nação. Só o nacional tem uma certa autoridade sobre a língua, né? Eu acho que a gente tem sotaque até nas nossas línguas, né? Brasileiro vai ter sotaque, se ele é do norte, do sul, enfim. Achar que um nativo não tem sotaque, primeiro, trabalhar na instância da língua e não trabalhar na instância do discurso. E eu acho que isso, na tradução, é fundamental, né? Aí eu remeto, claro, a Mechonic, a Henri Mechonic. Traduzimos sempre na instância do discurso. Quando traduzimos na instância da língua, aí a gente se faz as perguntas, pode dizer isso em francês? Ah, não, isso não se diz em francês, isso não se diz em português. Enfim, isso não se diz em português ou isso não se diz em francês é critério de instância da língua. E ninguém traduz língua. A língua é um sistema. Ninguém traduz língua. O que a gente traduz são discursos, né? E o discurso ele está na instância da enunciação e do ineditismo, do ainda não dito, né? Por isso que eu brinco que é o não dito ainda até a relação. Uma vez que teve a relação, eu posso passar a dizê-lo,
Então, dentro dessa República Mundial das Letras, é claro que a gente faz revisões pelo nativo, né? Porque eu quero que a minha tradução seja aceita na editora, porque eu quero uma crítica, etc. Mas eu gosto, assim, no meu grupo de pesquisa, que chama Tradução Etnográfica e Poéticas do Devir, porque para mim a tradução é um devir, né? Uma mise em devir, pelo menos, das línguas e dos discursos e dos sujeitos e das culturas, né? E tudo mais, eu faço um laboratório, então a gente experimenta, né? Mas, claro que aí existe um mercado editorial, e eu falo para os meus alunos, não, aí quando você estiver no mercado editorial, aí você faz o que as pessoas te pedem, né? Mas aqui no grupo a gente pode experimentar, podemos fazer um laboratório de escrita, podemos brincar até para ver, no texto clássico do Jacobson, do Roman Jacobson, né, Aspectos Linguísticos da Tradução, é um texto clássico, né, que é muitas vezes citado para falar das 3 tipos de tradução, né, a tradução intersemiótica, intralingual e interlingual. Ele é muito usado para fazer isso, mas ele tem uma parte muito interessante, quando ele vai falar que as línguas podem dizer tudo, ou seja, ele faz uma diferença, até põe em itálico no texto, prestem atenção depois, quando vocês, no que as línguas devem e no que as línguas podem. Ou seja, ele modaliza com o dever e o poder. E ele vai dizer, as línguas podem, talvez elas não devem, né? Mas elas podem, sabe? Ou seja, você pode traduzir e criar, abrir a gramática, a estrutura e fazer essa... Podem, né? Agora, se devem ou não, aí estamos entrando dentro de um negócio de norma das línguas, etc., né? Eu acho essa passagem nesse texto bem interessante para ver. A gente pode sempre traduzir do jeito, né? Agora, claro que há um critério de aceitabilidade, né? Que vai ser colocado pelos leitores dessas traduções. E os leitores das traduções, não podemos esquecer, são narcísicos. Nós mesmos somos. Eles gostam de se ver no espelho. Se alguma coisa, de alguma maneira, não lhes é familiar, eles vão achar a tradução ruim. Assim, por isso que eu digo, temos um narcisismo nacional, sobretudo em relação às línguas de filiação, né? Com as quais, e aí, quando não cabe, a gente fica, não pode fazer isso com a minha língua. Não sei se eu respondi. Eu sei que essa discussão, eu estou assim, vocês falam coisas que na minha cabeça eu estou tentando pensar ao mesmo tempo, né? Respondeu sim, e claro, despertou em mim outras questões. Por que eu falo lento, por exemplo? Você falou que português você não tem medo de errar, porque seus pais já erravam, né, e não te corrigiam. Mas eu cresci num lar bilíngue, então meu pai me corrigia o tempo todo em português, e como eu estudava italiano, ele também me corrigia, então eu falo sempre lento, achando que eu posso errar a qualquer momento. E outro dia, essa semana, eu falei, por vezes, alguma coisa assim, falando, e a pessoa falou, tá aí, vi que você é estrangeira mesmo, você falou por vezes, não se fala assim em português. Eu falei, se fala assim. E ele me deixou na dúvida. Eu falei, claro que se fala por vezes. Ele não é às vezes. Eu falei, gente... Não, por vezes a gente claro fala que se fala, lógico. Eu acho que uma das conclusões assim, que a gente poderia perceber que a categoria de relações, aí a tradução, de maneira geral, a migração, tudo que é relação, né? Ela é uma categoria, na verdade, essencial no devir das sociedades e das línguas. Ou seja, as línguas são constituídas pelas relações. Ou seja, o devir das línguas sempre foi pelas relações. E sair justamente, como o Glisson fala, da categoria de ser, uma categoria ontológica, sair do ontológico, do ser, no sentido, a língua francesa
é assim, a língua portuguesa é assim, a língua italiana é... Isso é impossível, né? E perceber que a categoria de relação é um conceito essencial no devir das línguas. As traduções, desde milênios, sempre contribuir à constituição das línguas, né? Então, a tradução e essa relação, ou seja, sair da concepção de tradução como transporte, né? Como se a gente fosse transportar uma mensagem, um sentido, sei lá, é uma concepção bastante estruturalista, digamos, da tradução, né? E perceber que não, que a gente não está transportando daqui para cá, né? A gente está pondo em relação. E pondo em relação, vai ter fricção, vai ter um monte de coisa. Eles não estão de cada lado da ponte. Eles estão pondo em relação, e claro que essa pôr em relação vai se dar no corpo do sujeito tradutor, né? Porque o leitor ele só vai receber quando estiver em português, né? Então, a relação vai se dar no sujeito tradutor, ele que vai pôr em relação, ele que vai estar nesse lugar desconfortável e, ao mesmo tempo, apaixonante. Ou seja, eu adoro, na pandemia, para evitar depressão, eu traduzia, sabe, de ficar, não, eu sei que parece bizarro, mas, tipo, não quero pensar em nada, vou traduzir, como se traduzir era pensar em nada, né? Mas parece que é um lugar que eu fico bem, assim, eu consigo... Então, toda vez eu falo para os meus alunos, não, traduz. Depois a gente discute os problemas, as questões que vão aparecer, mas primeiro se coloca nesse lugar de traduzir para ver até onde... Eu faço até uma certa crítica, às vezes, para a tradução literária, de quem precisa fazer primeiro uma análise literária para depois traduzir. Eu acho que a análise literária ela tem uma visada de crítica literária e não obrigatoriamente de tradução. E eu acho que a tradução ela não se dá da mesma maneira e que ela só pode ser sentida traduzindo. Que é traduzindo que eu vou ver quais são os meus problemas. Às vezes, quando eu faço uma análise literária, eu acho que alguma coisa vai me dar problema, né? Mas é no momento da tradução que eu vou ver realmente o que me dá problema, né? Então, eu falo para meus alunos, não, antes de analisar, traduz, faz aquele primeiro, sabe? Se põe em contato com o texto e faça aquela primeira versão, né? Aquela primeira tradução, e durante essa primeira tradução, levanta todas as unidades de tradução, ou seja, todos os segmentos que te apresentaram problemas. E aí, depois eu pego todos esses segmentos e tento sistematizar esses problemas para ver se são problemas intertextuais, se são problemas polifônicos, se são problemas de multilinguismo, se são problemas, né, para depois pensar esses problemas de maneira mais conjunta, ou seja, desdobrar de problemas práticos questões teóricas e não partir da teoria para a prática, né? Mas partir dos problemas práticos para desdobrar questões teóricas que vou refletir depois. Enfim, é tudo isso, ou seja, que a tradução a gente poderia falar horas e horas. Isso, nós também poderíamos ouvir horas, querida. Muito obrigado. Eu que agradeço demais esse convite, a leitura do texto. Todos nós vamos ter, né, muitos bons frutos de tudo que você falou, todas as nossas pesquisas, e vamos manter contato. Parabéns a você, né, parabéns a todos que, né, que participaram. E é isso, se você quiser deixar seu e-mail aqui no chat, se as pessoas quiserem entrar em contato, tirar mais alguma dúvida. Infelizmente, né, nossos horários, né? Nós temos aula agora, temos que ir ao banheiro, comer, essas coisas. Sim, queria agradecer a Alice também, em nome de todo o grupo, o PLIT, esse grupo que está substancialmente aqui. Eu achei tudo muito bonito a sua fala, tudo muito poético, né? Essa relação tradução e poesia, né? De estudar a tradução junto, né? Pensar as poéticas da tradução, né? E queria agradecer a professora Alessandra também por essa iniciativa fantástica que
te apresentou para a gente esse texto maravilhoso. Então, deixo aí nossos sinceros agradecimentos. Queria pedir para alguém fazer uma foto para a gente deixar de registro, para colocar nas nossas redes sociais, se você não se importar. Alguém quem puder abrir o microfone, né? Quem puder abrir a câmera. A Sueli pode também começar a parar a gravação. Obrigada, eu pus no chat o meu e-mail para quem quiser continuar o